os ataques, né, militares que começaram aí com Israel sobre o Irã, eles causaram alarme em toda a Europa. Alguns jornais estão dizendo que os líderes europeus também foram pegos de surpresa. Eu não sei o quanto de verdade é isso, mas a reação geral foi basicamente, como você disse, pedindo que ambas as partes reduzissem, né, a tensão imediatamente, esse apelo para que haja moderação, isso vindo tanto de líderes europeus quanto da própria imprensa, né? Tá todo mundo meio que nessa suspensão, assim, falando, pedindo pela suspensão, pelo cessar-fogo disso, né? A presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, classificou a situação como profundamente alarmante, acrescentou que uma resolução diplomática é muito urgente, mais urgente do que nunca, para garantir a segurança regional e global. O Mark Rutte, né, também da OTAN, afirmou ser crucial que os aliados de Israel trabalhem para apaziguar as tensões, né? E aí a gente tem, enfim, falas dos líderes europeus, todos nesse sentido, né? Todos nesse sentido de recuem imediatamente, vamos parar, reduzam as tensões urgentemente. O Emmanuel Macron, da França, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, foram os que se pronunciaram mais em apoio, em suporte a Israel, como já era de se esperar, né? O ministro das Relações Exteriores da França, o Jean-Noël Barrot, disse em um comunicado que a França está acompanhando com grande atenção a evolução, mas se posicionou em apoio a Israel, dizendo: reafirmamos o direito de Israel de se defender contra qualquer ataque, é o que vocês estavam falando um pouco antes, né? Essa defesa preventiva que é surreal, e é essencial que todos os canais diplomáticos sejam mobilizados para reduzir a tensão. O Friedrich Merz, o chanceler alemão, convocou seu gabinete de segurança após falar por telefone com o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, depois do primeiro ataque, né, de sexta-feira, e soltou um comunicado dizendo que o programa nuclear iraniano viola as disposições do Tratado de Não Proliferação Nuclear e representa uma séria ameaça para a região, especialmente para o Estado de Israel, né? Então, de novo, né, essa distorção, né, enfim, como eles colocam isso. O Macron, de novo, também ele tem se manifestado bastante, né? E aí é isso. Por um lado, ele pede a paz, ele né, fala que tem que acabar com esse conflito. Por outro lado, ele sempre termina suas falas apoiando Israel. O porta-voz do Kremlin, né, também disse que o Putin está recebendo atualizações em tempo real sobre a forte escalada das tensões e acrescentou que a Rússia está preocupada e condena a forte escalada das tensões entre Israel e o Irã, e que a Rússia é uma aliada próxima do Irã, né, que está sob sanções por fornecer suprimentos alimentares para apoiar a invasão na Ucrânia. Mas alguns especialistas também têm dito aqui na imprensa, eu tenho visto isso nos jornais por aqui, que a Europa foi deixada de braços cruzados, né? Então, também respondendo essa tua pergunta, né, Vivi, de quanto é efetivo esses pedidos, né, esse pedido de moderação. Os especialistas têm achado que não muito, eles têm achado que a Europa foi deixada meio de lado, que isso já se aplicava nas negociações entre americanos e iranianos, nessa tentativa do Trump de chegar a um acordo com o Irã para interromper o enriquecimento de urânio, que estava programada para uma sexta rodada de negociações em Omã, mas os europeus foram excluídos de todas essas principais manobras diplomáticas relacionadas, tanto as relacionadas à guerra em Gaza, quanto à guerra no Líbano. E acho que é importante a gente lembrar também que esses ataques acontecem exatamente, né, poucos dias, enfim, da reunião do G7, que começa hoje, né, entre líderes europeus e o Donald Trump no Canadá. Esse deve ser o assunto da vez, né? Um total de 15 líderes mundiais devem comparecer a esse encontro de 2 dias e meio no Canadá. E é isso, à medida que as trocas militares pioram, né, o número de mortes aumenta em ambos os lados, os líderes europeus querem pressionar
o presidente dos Estados Unidos sobre a sua estratégia em relação ao Irã, incluindo obter uma resposta definitiva sobre se ele vai usar sua influência sobre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para pedir um cessar-fogo ou para deixar, ou se ele vai deixar essa guerra, né, seguir o curso aí. Esses comentários amplamente infundados de Trump, né, sobre paz em breve, né, como ele fez também um pouco com a Ucrânia e a Rússia, né, ele disse que se ele fosse, assim que ele fosse eleito, ele ia resolver em um dia, né, a guerra entre Ucrânia e Rússia, né, então, de novo, essa coisa assim, não, deixa que eu vou resolver essa guerra, né, a gente vai ter paz em breve, né? Enfim. Então, eu acho que esse é o cenário, acho que vale a gente acompanhar também o que vai acontecer agora nesses dias de G7, mas eu acho que tudo isso vai nesse sentido, né, dessa conversa que vocês estavam tendo antes, assim, o quanto essa é também uma narrativa antiga, né? Para atacar o Irã, enfim, e isso também, de uma certa maneira, também tira um pouco o foco de Gaza, inclusive, né? Porque eles estavam se esperando que o G7 fosse também um momento para se discutir o genocídio em Gaza. Então, vamos ver como isso vai se dar nesses próximos dias, né?